Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nos diz assim a palavra do Senhor: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, hoje nós vamos falar sobre o maior conflito da história. Por que o maior conflito da história, irmãos? Porque este conflito começou se pudéssemos colocar em número de anos, mais de 10 mil anos atrás. É um conflito que, ora, há algumas vantagens do inimigo, ora, há vitórias poderosas e vitoriosas do nosso grande Deus. Se eu pudesse falar de alguns conflitos, algumas grandes guerras, eu poderia citar inúmeras grandes guerras, inúmeros grandes conflitos que já houve no nosso século, na nossa história, no nosso mundo atual. Eu poderia falar da Primeira Grande Guerra Mundial, eu poderia falar da Segunda Grande Guerra Mundial, que terminou com a explosão de uma grande bomba nuclear, matando milhares de pessoas no Japão. Eu poderia falar de outras guerras, como a Guerra Fria na Europa. Eu poderia falar da Guerra do Golfo Pérsico. Eu poderia falar sobre guerra do Iraque. Eu poderia falar de tantas guerras, de tantos conflitos que aconteceu. Mas esses grandes conflitos, essas grandes guerras, houve mais perdedores no sentido geral da guerra, no final da guerra, do que ganhadores, do que vencedores. Houve mais mortes e mortes de inocentes do que atingiu o seu objetivo principal, o que gerou o início dessas grandes guerras. Mas entre todas essas guerras, e por mais que elas tenham demorado, algumas demoraram anos, outras demoraram apenas meses, mas houve aquelas que demoraram décadas, e houve aquelas há aquelas ainda que duram muitos e muitas gerações. Se olhássemos agora lá para a Síria, para a Cisjordânia, para Israel e para todos aqueles países que cercam essa terra prometida, esse Israel, a gente ia ver que eles continuam brigando por pedaços de terra, por metros ou quilômetros de fronteiras que alargam as suas posses. Essas guerras duram desde a distribuição das tribos de Israel, e eles continuam brigando por um pedaço de terra para que aumente as suas fronteiras, para que eles consigam um pedaço maior de terra, e essa guerra não vai ter fim neste mundo, neste século, no nosso tempo. Essa guerra vai ter fim quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas dentre todas as guerras em que já ouvimos falar, a maior de todas, e a que ainda continua existindo, foi a guerra que deu-se início lá no Jardim do Éden. Esta é a maior batalha travada entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre Deus e o diabo, entre o diabo, Deus, e no meio o homem. Esta guerra teve início lá no Jardim do Éden, quando o diabo, em forma de serpente, enganou Eva e fez com que ela cometesse o primeiro pecado, levando o homem a cometer também o primeiro pecado. E depois a história diz, os irmãos conhecem tão bem, eles acabam sendo expulsos do paraíso. O homem foi feito para morar ali naquele lugar e viver pela eternidade ali, louvando e adorando ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que Deus, todos os dias, ao cair da tarde, procurava e chamava Adão e Eva para conversar face a face. Mas o diabo entrou no meio dessa comunhão e queria acabar com a união entre Deus e a sua maior criação, que era o homem. E ele introduz o pecado no paraíso. Então Deus, para que o homem não vivesse eternamente no pecado, o expulsa de lá. Eu imagino que no inferno, Satanás e todos os seus demônios comemoram
a primeira guerra ganha, a primeira batalha ganha. Mas Deus, ao expulsar o homem, também dá uma sentença de morte, uma sentença de guerra para o diabo. E diz: olha, porque tentaste a mulher, dela vai nascer um, que lhe ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, a guerra será para quem perder a cabeça, a vitória será para quem ganhar. A vitória será para aquele que permanecer fiel. E a história diz que quando Adão e Eva saem de lá, Adão e Eva começam a procriar, começam a ter filhos. E Satanás, ouvindo aquela promessa de Deus, de que da mulher nasceria um, que derrotaria definitivamente o diabo, ele começa a colocar intrigas entre os primeiros filhos de Adão e Eva. Em 1 João, capítulo 3, a gente lê dizendo que Caim era filho do maligno, e Abel era filho de Deus. Caim era filho do maligno porque o seu coração estava cheio de intenções más, estava cheio de pecado, e ele intentava contra a vida do seu irmão. E até que um dia ele conseguiu tirar a vida do seu próprio irmão. Eu imagino que no inferno, o diabo e todos os seus demônios começam a comemorar de novo a sua vitória. Mas Deus faz com que da semente de Adão e Eva nascem outros filhos, e dentre esses outros filhos nasce um chamado Sete, que entra na descendência, que gera a descendência de Davi e a descendência do Senhor Jesus Cristo. Esta foi uma das primeiras tentativas do diabo de acabar com a vida do ser humano, e travando batalha com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus, com o homem. O diabo usa Caim, acaba matando Abel, e a promessa do Senhor continua firme, continua para se cumprir. Mas o domínio dessa guerra está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O diabo pode vencer uma batalha, o diabo pode vencer 2 conflitos, mas a vitória final está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Não satisfeito, o diabo continua intentando contra a vida da humanidade, e até que alguns milhares de anos depois, ele consegue corromper toda a raça humana, menos Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Agora Deus dá ordem para Noé: olha, Noé, eu me arrependo de ter feito o homem, eu me arrependo de ter criado o homem, e eu vou destruir toda a raça humana se não se arrependerem dos seus pecados. Portanto, agora construam uma arca, pregue a palavra, e todos aqueles que se arrependerem levem para dentro, e aqueles que não se arrependerem, eu vou mandar um dilúvio e vou exterminar a raça humana da face da terra. Olha, amados, Noé começa a criar e a construir a arca, e não foram somente 5 anos, e não foram somente 12 anos, e não foram somente 50 anos, mas foram 120 anos, pregando madeira, construindo a arca, e falando do evangelho, pregando arrependimento, para aquelas pessoas que julgavam Noé como louco. Mas um dia, o Senhor deu a ordem a Noé: entre tua mulher, teus filhos e tuas noras, para a arca, e eu vou selar a arca. E Deus manda um dilúvio e destrói toda a raça humana, todos aqueles que tinham se afastado dos princípios do Senhor. E novamente, o diabo pode fazer uma festinha no inferno, chamando todos os seus demônios:
vencemos. O próprio Deus destruiu a sua criatura, a sua feitura. A Bíblia nos conta que quando as águas baixaram, Noé e sua família saem da arca. Eles recebem a ordem de Deus dizendo: povoem toda a terra novamente. E a raça humana continua a se perpetuar. Afinal deles nasceria o descendente de mulher, o que nasceria de mulher, que ainda pisaria a cabeça da serpente e o esmagaria. A história conta que esse conflito não parou por aí, esse conflito continuou, esta guerra travada continuou. E no Egito, a gente vê o infanticídio por aquele faraó, que quando ouviu que no meio dos hebreus nasceria um que os libertaria, ele falou assim: não, aqui no Egito não, mate todos os meninos de 2 anos para baixo. E os irmãos podem imaginar o que é um soldado egípcio chegar com a sua lança, com a sua espada ou com um punhal, pegar o seu filho, arrancar do seu colo e esfaqueá-lo, ou lançá-lo dentro do rio Nilo para que ele morresse afogado. Mas o Deus que tem o domínio dessa guerra, também tinha um domínio daquela situação, e colocou Moisés dentro de um cesto, e Moisés foi salvo daquele infanticídio, e Moisés se tornou o libertador de Israel, o libertador do povo de Israel. Ele tirou o povo de Israel do meio do Egito. Não bastasse isso aí, a história veio continuando, a guerra veio sendo travada. E eu posso exemplificar para os irmãos o outro infanticídio, acontecido alguns milhares de anos depois, ou há 2000 anos atrás, que quando Herodes manda matar todas as crianças, manda matar, decreta a morte das crianças, dos bebês menores de idade também, porque ouviu dizer que nasceria um rei e seria ele estabelecido em Israel. E ele, com medo de perder o seu trono, manda que faça isso. Mas o Deus que tem o domínio dessa guerra diz para José e Maria: sai dessa terra. E ele tira o prometido de lá. E eu imagino que mais uma vez o diabo pode reunir com o seu clã, com os seus demônios, com os seus chefes de estado, por que não dizer assim? E ele diz assim: olha, mais uma vez colocamos medo naquele que criou o homem, e agora nós vamos matar, e quem sabe já não tenhamos matado esse que ele diz que vai vir e ganhar esta guerra. Ele não ganha. E eu imagino a celebração que poderia estar acontecendo no inferno, quando o diabo olha para cima e diz: que estrela brilhando é aquela? Quem são esses magos e para onde eles estão indo? Eu imagino que aparece um capetinha lá e diz assim: olha, diabo, grande Satã, estão dizendo aí que é o Messias, o tal prometido que chegou. Ele bate no peito todo orgulhoso e diz: pode deixar que eu mesmo vou acabar com ele. Agora a guerra é pessoal. Agora eu vou guerrear com ele. E quando Jesus completa alguns anos de vida, sai para o deserto para orar, jejuando já após 40 dias e 40 noites, eis que lhe aparece quem? O grande inimigo, o diabo. E ele começa a tentar Jesus de todas as formas. Não és tu Deus? Não estás com fome?
transforma essas pedras em pão e coma, sacia a tua fome. Mas o Deus que tem o domínio de todas as coisas diz: nem só de pão viverá o homem. Passa-se alguns dias, o diabo aparece a Jesus de novo, leva ele ao mais alto e diz: te atire daqui, porque está escrito lá na tua palavra que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles vão te amparar, e tu vai chegar lá embaixo inteirão. Mas Jesus, que tinha o domínio e já conhece o seu inimigo, diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu imagino que o diabo volta para o inferno meio que sem estratégias e tentando bolar algum plano maléfico para acabar com Jesus, e vai: por que tu está tão agiado, o grande Satã? Porque eu já tentei 2 vezes e ainda não obtive êxito. Eu preciso acabar com esse prometido, eu preciso acabar com este homem. Já sei, vou mexer na grana, na finança, na ganância daquele homem. Ele volta e diz: olha, aqui estão todas as riquezas deste mundo, ouro, pratas, palácios, tudo o que você quiser, tudo isso é meu, e eu vou te dar, se prostrado me adorares. Subestimou mais uma vez o Deus que tem um domínio de todas as coisas, pois ele diz: também está escrito na palavra do Senhor, adorarás somente a Ele prestarás culto. Mais uma vez ele perde a batalha. O diabo volta para o inferno mais zangado do que nunca e diz: olha, está mais difícil do que das outras vezes, está mais complicado do que antes, o que nós vamos fazer? Nós precisamos derrotar este homem. E ele começa com todas as estratégias, usando de todas as estratégias para acabar com Jesus Cristo. E um belo dia, depois de tantas acusações, depois de tantas tentativas, conseguem crucificar o nosso Cristo em uma cruz. E mais uma vez o diabo tenta ao Senhor Jesus Cristo. Usa a boca de um ladrão e fala assim: tu não diz que é o prometido? Tu não és o salvador deste mundo? Se tu és Deus, então dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o Senhor não precisou dar resposta para aquele ladrão. O outro que estava do outro lado falou: cala-te, nós estamos pagando por um erro que nós cometemos, mas e ele? É inocente. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E até mesmo na morte de cruz de Cristo Jesus houve salvação. Jesus pregado na cruz, depois de todo aquele sofrimento que ele passou, chicotadas, bofetadas, uma cruz de madeira, cravos em suas mãos, em seus pés, cuspiram na face de Jesus, fizeram o nosso mestre sangrar. Ele morre. Agora, os irmãos, tentem imaginar a festa que foi no inferno, porque mataram o nosso Jesus. O diabo pulava, os demônios batiam os seus tamborins, os demônios saltavam de alegria, festejavam de todas as maneiras e formas, durante 3 dias. Mas aquele que tem o domínio da história, que tem a guerra em suas mãos, aparece no inferno como uma luz, e o diabo: ei, o que está acontecendo? Que luz é essa que vem entrando aqui? E quando Jesus se aproxima, ele cai prostrado, como quem não acreditava naquilo que via. Você de novo aqui? Eu matei, eu venci na cruz.
Mas Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E cumpriu-se a profecia de que o prometido viria, nasceria de uma mulher, o pisaria na cabeça da serpente e esmagaria. E esse foi o Jesus que ressuscitou para ganhar essa batalha, para vencer essa batalha por mim e por você. Meu amado, o que eu quero dizer para você é que quando Jesus chegou ao inferno, Ele tomou tudo que o diabo tinha. E hoje Ele não tem mais nada, nem a chave de casa Ele tem. Porque a chave da morte, que estava na mão do diabo, Jesus tomou. E falou, agora você não decide quem morre. Eu decido quem vive e vive eternamente. E foi esse Jesus que guerreou essa guerra por você. E foi esse Deus que prometeu, e 10.000 anos depois cumpriu a promessa. Jesus nasceu de uma mulher cumprindo a profecia. Venceu a serpente, o diabo, no deserto. Jesus libertou-nos das algemas, que éramos escravos do diabo. O diabo perdeu tudo. Ficou envergonhado diante dos seus demônios. Mas a guerra não está terminada. O conflito não está acabado. Ele desistiu, irmãos, de lutar contra o exército inteiro e passou a lutar contra os soldados em individual. Quando o diabo percebeu que lutar contra o exército que era a humanidade, ele estava levando desvantagem, ele passou a lutar individualmente comigo e com você. Agora o maior conflito não foi somente o que ele estabeleceu com Cristo. O maior conflito da história não está lá no dilúvio. O maior conflito da história estamos vivendo hoje, porque hoje ele está guerreando individualmente. E como ele obteve alguns êxitos no passado, ele continua obtendo alguns êxitos também no presente. A maior batalha da história foi vencida por Jesus quando ressuscitou. Mas quantos conflitos você tem enfrentado nesses últimos dias? Quantas guerras você tem travado contigo mesmo? E talvez o maior inimigo da sua vida seja você mesmo. É de lutar contra a sua própria carne, dos desejos da sua própria carne, é de enfrentar e resistir o pecado. E esse tem sido o nosso grande conflito da atualidade. Jesus venceu a serpente. E se você permanecer forte e fiel ao Senhor, armado com essa metralhadora de 66 capítulos, e que quando o diabo vier para você, você o metralhar com todos os 2.000 versículos que tem na Bíblia, os tantos 1.000 versículos que tem na Bíblia, são balas para derrubar o diabo. São balas para derrubar qualquer exército que ele colocar em sua frente. Talvez o maior conflito que você esteja enfrentando hoje seja contra o pecado, seja você contra a sua falta de fé, sua falta de ânimo, esteja desanimado. Talvez o seu maior conflito seja a falta de compromisso com a obra do Senhor em todos os sentidos. Talvez o seu maior conflito seja acreditar naquele que está tentando passar por desacreditado, que é o diabo. Com muitas pessoas que temos conversado nesses últimos tempos, tenho ouvido dizer, não, esse negócio de diabo não existe não. O diabo é o mal que existe dentro de cada um. Uma das maiores artimanhas dele, do diabo, é tentar fazer a humanidade acreditar que ele não existe.
Talvez o seu maior conflito que você esteja enfrentando hoje é porque há tanto tempo, você não fala mais em línguas estranhas e acha que isso é comum. Talvez o seu maior conflito seja que há tanto tempo você não jejuma 6 horas para o Senhor, um dia inteiro para o Senhor, e você acha que isso é comum. Talvez o seu maior conflito que você esteja enfrentando contigo mesmo seja a falta de oração, de consagração, de leitura da palavra. É a falta de costume que você tem e já não sente mais falta, já não sente mais a necessidade de passar 30 minutos de joelho orando ao Senhor e acha que isso é comum. Talvez o seu maior conflito, meu irmão, nessa noite seja a falta de esperança. Nossa, há tanto tempo diz que Jesus volta, ele já morreu há mais de 2000 anos, ele não volta. Será que isso é realmente verdade? Talvez o seu maior conflito seja o cansaço do dia a dia, seja o sono que te bate. Ou pode ser qualquer outra coisa que desestimule a sua vida, a sua fé, a sua crença. Talvez o seu maior conflito desses últimos dias seja entre você e o mau uso da televisão e o mau uso da internet. Talvez o seu maior conflito seja nos cultos de domingo, porque você é fantástico. Talvez o seu maior conflito, meu irmão, seja acreditar e ter vivo dentro de você a esperança de que aquele que tem o domínio de todas as guerras vai voltar um dia e vai te levar para o céu. Todos nós temos conflitos. Todos nós temos lutas. Vivemos isso no dia a dia, no cotidiano. Ora na igreja, ora no trabalho, ora na faculdade, ora no trânsito, ora em casa, ora com o filho, ora com a esposa, ora com o marido, ora com a família. E você não vai se ver livre desses conflitos enquanto seus pés estiverem aqui na terra. Mas eis que te digo, meu irmão, nessa noite, um dia todos os seus conflitos acabarão. Um dia já não mais haverá guerra, não mais haverá fome, não mais haverá tristeza, não mais haverá dores, pois os céus vão se abrir. O Senhor Jesus Cristo vai voltar e cumprir a promessa de que quando Ele subiu, falei assim, eu vou te deixar consolador. E um dia eu voltarei para vos tê-los comigo, para que onde eu estejais, estejais vós também. A promessa de que um descendente nasceria e libertaria o mundo, salvaria a humanidade, foi cumprida. E a promessa que Ele fez de um dia voltar para nos levar, também vai se cumprir. Não desista, creia tão somente. Não perca as esperanças, irmãos, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, e às vezes você olha para um lado, não tem um pastor para te ajudar, você olha para o outro lado, não tem um esposo ou a esposa para te ajudar, você é criticado pela sua família, criticado pelos seus colegas de trabalho, por todo mundo, e você olha e fala assim, a guerra está sendo perdida, eu não consigo mais. Entrega os seus problemas na mão do Todo-Poderoso, deixe que Ele guerreie a sua guerra, deixe que Ele resolva os seus conflitos, pois Ele tem o domínio de todas as coisas. Esse é o maior conflito que vivemos na história, mas a nossa esperança arde em nosso peito, a esperança ainda arde no meu peito, porque eu sei que um dia Ele vai voltar e tudo isso vai se acabar, vai ficar aqui na terra. E para o lugar em que seremos levados, para o lugar onde cearemos eternamente com Ele, não haverá mais guerra, não haverá mais conflito, somente a paz, somente o amor, a harmonia, os cânticos, os gritos de santo, santo, santo é o Senhor, haverá por toda a eternidade. E lá sim eu faço questão que não acabe, e lá Ele diz que é para toda a eternidade, é para sempre. Vamos louvá-lo.
vamos exaltá-lo e glorificar. Lá sim a festa não vai ser interrompida, lá no céu sim a festa não vai ter fim. As festinhas que tinham no inferno foram interrompidas. As festinhas que tinha no inferno com o diabo e todos os seus demônios teve fim. Algumas vezes eles ainda fazem algumas comemorações. Algumas vezes eles ainda cantam algumas vitórias. Mas um dia, enquanto o inferno se estremecer pela sua derrota, o céu se engrandecerá pela nossa vitória. Enquanto eles amargarem a sua derrota, forem lançados de volta no inferno, no céu haverá uma grande mesa. Numa ponta o Deus Todo-Poderoso, na outra ponta o Senhor Jesus Cristo. E eles vão celebrar aquela festa maravilhosa. É o Senhor quem vai partir o pão da Santa Ceia e entregar na sua mão. É o Senhor Deus quem vai dar do sangue dele todo prometido na minha mão e na sua mão. É lá que cearemos o nome do Senhor. E é lá no céu que não haverá mais conflitos, que não haverá mais guerra. É esse Deus Todo-Poderoso que tem o domínio, que tem em suas mãos a chave do céu e do inferno, da vida e da morte. É esse Senhor que desconhece a derrota, que servimos e cremos na esperança de que Ele voltará. Queria que vocês colocassem de pé. Quero orar com você. Eu não sei quais são os conflitos que você tem enfrentado na sua vida. Eu sei que você tem. E mesmo que você os contasse hoje para mim, para o pastor Rangel, para o pastor Simval, talvez nós não poderíamos ajudá-los. Talvez nós não poderíamos resolver esse seu conflito, essa sua guerra. Mas conte para aquele que pode, conte para Jesus. Conte para o Senhor. Se rasgue diante dele. Diga: Senhor, até aqui eu lutei com minhas próprias forças, mas daqui para frente eu não consigo mais. A minha guerra está nas suas mãos. Vença como o Senhor quiser. Talvez não seja necessário o Senhor convocar todos os seus anjos do céu para guerrear ao seu favor. Talvez um anjo, um único anjo, possa vencer esta guerra por você. Apresente o seu conflito ao Senhor, apresente as suas tristezas, aquela área que está mais enfraquecida na sua vida. Talvez seja a oração, a consagração, a falta de fé. Talvez nesses dias tão difíceis, nesses dias tão complicados, nesses últimos dias em que vemos somente tristeza, somente morte, somente notícias ruins. Talvez nesses dias que antecedem a vinda do nosso Deus, os conflitos sejam tão grandes, tão tenebrosos na sua vida. Mas não desista, meu irmão, creia, não desista, continue persistindo. Se com Jesus está difícil, sem Ele é impossível. Com Jesus pode o caminho ser estreito, o caminho é estreito, é espinhoso, é cheio de pedras. Mas com Jesus você pode saltar muralhas. Com Jesus você pode vencer exércitos. Com Jesus você pode todas as coisas, porque Ele é o Deus que tudo pode. Se apresente ao Senhor. Confesse a Ele agora a sua fraqueza, os seus conflitos, os seus problemas, as suas guerras. Mostre a Ele que você é totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo. Pai, o Senhor nos permitiu estarmos aqui hoje para refletirmos um pouco e pensarmos um pouco, meu Deus, em como temos nos comportado contra essa guerra que agora é individual entre nós e o diabo. Mas a Tua palavra nos ensina que devemos estar revestidos com as armaduras celestiais, com o escudo, com o capacete, com o cinturão, a espada. Ó Deus, não nos permita, Senhor Jesus, baixarmos a guarda e desistirmos dessa luta, dessa guerra.
Senhor, eu sei que todos que estão aqui hoje, meu Deus, têm um problema, têm um conflito interno. Mas, meu Pai, toma em Tuas mãos e resolva as nossas causas. Resolva, Senhor, os nossos problemas. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, Deus da vitória, o Deus que conquistador, o leão da tribo de Judá. Senhor, não permita, Senhor Jesus Cristo, que saiamos daqui da mesma forma que entramos. Que hoje, ao refletirmos, meu Deus, sobre estes conflitos, sobre essas guerras que temos travado durante todo o tempo de nossas vidas, o Senhor nos faça mudar de atitude, convertendo os nossos caminhos, meu Deus, e nos direcionando exclusivamente ao Senhor. Pai, que o Teu anjo, meu Deus, os Teus anjos recebam ordens, meu Deus, sobre a vida de cada pessoa, sobre cada lar aqui representado. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça seja neste lugar com cada pessoa, com cada um dos meus irmãos, meu Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre os pastores dessa igreja, meu Deus. Pai, se conosco, meu Senhor Jesus Cristo, para que possamos, meu Deus, subir triunfantes, vitoriosos e celebrarmos a nossa vitória no céu juntamente contigo. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai.